Você faz muitos serviços e nunca tem bolha. De repente começa a dar bolha uma atrás da outra. Todos os copings que você faz dá bolha. Todas as porcelanas que você vai fazer dá bolha. Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas arqui-inimigas, as bolhas, os pesadelos dos protéticos nas metalocerâmicas. A nossa amiga Sema Oliver, acho que é isso o nome dela, né? Comentou aí no canal pedindo pra gente falar um pouquinho sobre as bolhas. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode fazer para evitar bolhas das nossas metalocerâmicas. Bom pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, ok? Eu já tive casos com bolhas no passado, mais casos. Hoje eu tenho muito poucas bolhas, é muito difícil aparecer bolha nas minhas metalocerâmicas. Mas, de acordo com o que eu tenho observado, com a minha experiência, basicamente tem duas origens as bolhas, né? Então, algumas dessas bolhas elas surgem na porcelana ou no opaco, e outras vêm da estrutura metálica, são diferentes, né? A gente consegue observar essa diferença quando ela estoura, né? Quando ela abre nas nossas peças. Então vamos falar primeiro sobre as bolhas que aparecem, que têm a sua origem na porcelana. Ou na porcelana ou no opaco. Por que isso acontece? Então, aparentemente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode derrubar impureza, sujeira, principalmente farelo de gesso, em cima do opaco. Então a gente está com a porcelana ali, manipulando no godê, né, com o pincel, com a espátula, enfim, e segurando o modelo de gesso ali em cima. Então cai um farelinho de gesso ali no opaco ou na porcelana, a gente não percebe, aplica esse material, aplica essa porcelana ou esse opaco, e talvez até na primeira camada a gente não perceba nada, ou na segunda. Então quando a gente vai ver, a bolha ali de repente estoura, né? Então a gente percebe que às vezes ela não atravessou o opaco, às vezes ela foi só na porcelana ali, na parte mais externa, por um pouquinho de gesso, por alguma outra sujeirinha. Então para evitar isso a gente precisa ter o cuidado ali, para não derrubar nada na porcelana e no opaco na hora de fazer a aplicação, porque isso daí pode dar esses problemas. Outro motivo que eu tenho observado que pode dar bolha na nossa cerâmica é quando a gente não condensa bem a porcelana. O que seria condensar a porcelana? Então a gente está ali aplicando, e aí o que a gente precisa fazer? Cada vez que a gente aplica uma camada, vai aplicando um pouquinho por vez, a gente precisa vibrar a peça, bater ali com o pincelzinho na pinça, vibrar o coping, vibrar a cerâmica para que as moléculas da porcelana se aproximem, né? E depois a gente vem e enxuga, né? Muita gente acha que aquilo ali é só enxugar a porcelana com o guardanapo. Na verdade não é enxugar. A gente vibra, a gente bate, vibra de levinho ali a peça para que as moléculas se aproximem. Aí a gente enxuga, aí a gente vibra de novo, então ela vai se condensando e vão se aproximando. Quando a gente não vibra o suficiente, às vezes na hora que a gente está aplicando, põe um pouquinho de porcelana, põe mais um pouquinho, fica uma fresta, uma bolinha de ar ali. Se a gente condensar bem, essa bolha de ar sai antes da gente queimar, né? Então ela sai. Então se a gente conseguir condensar bem, a gente vai evitar muito essas bolhas. Então você deve prestar atenção nisso, se você está condensando bem a porcelana, ok? E um ponto importante nesse caso é que se a gente usa, por exemplo, líquido para modelar a porcelana, dependendo da densidade do líquido, ali da mistura que a gente fez do propileno glicol, né? Ou se você compra o líquido pronto, se ele for um pouquinho denso, aí você tem que condensar e mesmo assim tem dificuldade de sair aquela bolha. Então pode ser que precise condensar bem mais e é mais difícil tirar essa bolinha de ar quando você usa líquido de modelar. Se você usa água destilada, você vai perceber que quando você condensa, a porcelana desmancha bastante, né? Então você vai lá, faz a estética tal, quando você vai condensar ela dá aquela desmanchada. Ela solta bem fácil as bolhas de ar nesse caso. Só que aí você precisa ir
completar mais porcelana, condensa de novo, completa mais. Enfim, eu já observei que quando a gente usa líquido de modelar, tem uma tendência um pouco maior de sair bolhas na cerâmica, bolhas superficiais, porque a gente não consegue condensar tão bem quanto se a gente usar só água destilada. Então você faz o teste aí para observar, ok? Então no caso de bolhas que se originam da cerâmica ou do opaco, geralmente é sujeira no opaco, sujeira na porcelana, gesso ou alguma outra coisinha que a gente coloca junto e não percebe, ou na hora de condensar, se a gente não condensar legal, bem provável que surjam algumas fissuras, né, tipo umas trinquinhas assim superficiais na porcelana ou bolinhas, ok? Agora, e que dizer do metal? Vamos falar agora de bolha que se origina no metal. Essa daí é mais chatinha, né? Ela tira o opaco, fica aquela mancha, é mais complicado. Eu percebi, pessoal, que eu costumo ter bolha. Quando eu tenho bolha, que é muito difícil, eu já percebi que quando tem solda, a chance é um pouco maior. Provavelmente porque a gente introduz ali uma impureza, seja com o fluxo que não sai, que fica ali impregnado no metal, enfim, ou a própria solda. Enfim, quando existe solda, geralmente tem mais chance de ter bolha. Então a gente precisa ter o cuidado ali, pegar bem a manha da solda, de como fazer a solda para evitar as bolhas. Agora, também um dos motivos de dar bastante bolha é quando a gente faz uma fundição que não fica muito legal. Então se a gente fizer uma fundição que a gente queima o metal, demora demais para derreter o metal, ou o cadinho está sujo, ou cai alguma sujeira ali na hora que a gente vai fazer a fundição, isso daí vai contaminar o metal, pode contaminar o metal, e daí depois na hora que a gente vai queimar a porcelana, fatalmente a gente vai ter bolhas. Então a gente precisa aprimorar a fundição, fazer uma fundição limpa. De preferência, se a gente vem com uma chama relativamente forte, a gente faz ali movimentos rápidos em cima do metal, rapidinho ele derrete, então a gente tem que acostumar a vir ali, rapidinho derrete o metal e já faz a fundição. Não pode ficar ali muito com o maçarico, queimando o metal, isso pode dar, com certeza vai dar bolhas na hora da gente aplicar a porcelana, certo? Outra coisa que eu fico um pouco desconfiado é no respeito da usinagem. Então a gente vai lá, faz a usinagem e deixa alguma impureza ali no metal, deixa um pouquinho de revestimento, ou mesmo, uma coisa que eu tenho um pouco de desconfiança é com a pedra, que o pessoal costuma brunir o metal. O pessoal usina com o disco, depois vem com a pedra, e se você prestar atenção, a pedra ela amassa o metal, ela pule o metal. Então se tiver alguma impureza, ela pode até esconder o metal, ou ela acaba, na minha visão pelo menos, né, ela acaba, é como se ela enfiasse uma impureza no metal, a pedra. Então, por isso eu não gosto de usar pedras. Eu usino o metal com o disco, tiro todas as impurezas, todas as porosidades, deixo o metal bem uniforme, bem direitinho, mas eu deixo ele no disco. E daí eu vou para oxidação ou para aplicação do opaco, ok? Então a gente precisa tomar o cuidado na hora de fundir, na hora de usinar, para reduzir a chance de bolhas. E uma dica, pessoal, algo que realmente eu pude comprovar, eu e outros colegas, sobre bolha. Você tem o seu jeito de trabalhar, você está acostumado ali, nunca dá problema. Você faz muitos serviços e nunca tem bolha. De repente começa a dar bolha uma atrás da outra. Todos os copings que você faz da bolha, todas as porcelanas que você vai fazer da bolha, parece que vem uma leva ali, né? Aí você pensa que pode ser o metal contaminado, um lote de metal do fabricante, um lote do revestimento, uma série de coisas, o forno, né, contaminado. Mas uma coisa que geralmente acontece, pessoal, é o gás contaminado, o gás, o botijão de gás. Geralmente quando o botijão de gás está chegando no final, eu já percebi que quando ele está bem no finalzinho, ele vai jogar impureza no metal. E aí você faz ali algumas fundições e aqueles copings todinhos que você fez com o botijão no final
vai dar bolha. Eu não sei exatamente que tipo de contaminação é, se é o próprio gás, se é uma sujeira do botijão. Eu sei que já várias vezes aconteceu de a gente estar tendo problemas com bolhas, eu e outros colegas, e quando a gente vai ver é o botijão de gás que está no final. Então, se você estiver tendo problema, faz esse teste. Não fica usando o botijão de gás até o final. No primeiro momento que você perceber que está tendo problema, vê se o botijão de gás não está bem no finalzinho. Aí você troca e é bem capaz que acabe esse problema nas próximas fundições, tá certo? Bom pessoal, essas aí eram as minhas dicas, as minhas observações, tá certo? Essa questão do gás contaminado, o finzinho do gás, o botijão de gás colocando impurezas na fundição, já me pegou várias vezes e outros colegas também. Então presta atenção aí se você tem o seu jeito de trabalhar e tudo funciona bem. De repente, de uma hora para outra, sem você se dar conta, começa tudo a dar bolha. Preste atenção se não é o botijão de gás que está no final contaminando aí o seu metal na hora da fundição, tá certo? Pessoal, essas eram as dicas, as observações que me vieram à mente por enquanto. Se eu esqueci de algo, se você lembra de algo, mais algum motivo para a bolha, para problemas na fundição, deixa aí nos comentários para que possa ajudar outros dos nossos colegas, ok? Se você tiver dúvidas ou sugestões também, deixa nos comentários aí. Assim que possível eu vou responder. Muito obrigado a todos por assistir, obrigado pelo apoio, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!